Oi, eu sou a Tiemi e o vídeo de hoje é sobre literatura, especificamente sobre o livro Anna Karenina, do autor Lev Tolstói. Eu tenho publicado durante esse ano um vídeo a cada mês falando sobre a minha meta de leitura. O meu objetivo final é ler 100 livros em um ano, só que eu dividi essa quantidade em números menores de livros por mês para dar passinhos pequenos até o meu objetivo final. E aí, como eu tô fazendo isso, e como eu já acabei algumas das leituras, eu decidi que eu vou fazer uma resenha sobre os livros específicos que eu mais gostei de ler e os outros livros da meta de leitura que eu for terminando, sei lá, eu vou agrupar eles em um vídeo só e falar aspectos gerais, assim, algo menos aprofundado. O motivo disso é que quando eu gosto de um livro, eu acabo querendo falar muito sobre ele. Não tanto assim, muito sobre o livro em geral, mas muito sobre as minhas impressões da leitura, como se eu estivesse conversando com um amigo mesmo, e como a maioria desses livros os meus amigos não leram, ou eu não tenho com quem conversar sobre isso, ou não tenho muitas pessoas pra falar sobre isso, pra falar tudo que eu quero falar sobre isso, eu vou fazer isso em um vídeo aqui no canal. Dito isso, vocês podem assistir esse vídeo tranquilamente até onde eu disser que eu vou começar a dar spoilers ou posso dar spoilers. Eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes. Nessa parte inicial eu vou dar informações mais concisas sobre a história, informações que vêm, sei lá, na sinopse do livro. E depois eu vou falar sobre as minhas impressões mesmo, o que eu gostei, o que eu não gostei. E aí eu acho impossível eu não dar informações demais que possivelmente seriam surpresas na história. E daí, enfim, vou falar. Mas eu deixo tudo explicadinho aqui. Na hora que eu for editar o vídeo, vou colocar um alerta bem grande se eu chegar a dar spoilers mesmo. Eu li a edição de Anna Karenina, da editora Kozak Naif, que foi publicada aqui no Brasil 2010, 2011 mais ou menos. É um livro de cerca de 864 páginas do autor russo Lev Tolstói. Foi publicado na Rússia inicialmente em 1877, mas a história em si ela começou a ser publicada antes disso, em 1875 mais ou menos, em uma revista chamada O Mensageiro Russo. Ela era publicada em parte, sabe, como se fosse uma espécie de conto. E o final dela nunca chegou a ser publicado na revista porque houveram divergências entre o autor, o Lev Tolstói, e o editor. Então, o final de Anna Karenina acabou sendo publicado no livro mesmo, em 1877, de forma completa, sabe, com a história completa. É um romance dividido em 8 partes e a história gira em torno da personagem que dá o nome ao livro, da Anna Karenina, que inclusive ela tem esse nome de Anna Karenina na edição da Kozak Naif, mas existem outras vertentes para esse nome de tradução. Anna Karenina e ainda outras versões. Eu acostumei a chamar de Anna Karenina por causa dessa edição da Kozak Naif. Então os personagens principais dessa história, eles são vários, na verdade. Eu diria que se eu fosse citar dois principais, eu diria que é a Anna Karenina, que dá o nome ao livro, e o Lievin, que é um outro personagem que aparece bastante na história. Então, na minha cabeça, eu divido esse livro em duas partes, que seria a história da Anna Karenina e a parte do Liev. Os personagens todos na história se conectam. De uma forma ou de outra, eles acabam se conectando. Não é uma história assim, tipo, duas histórias em uma, separadas, tem uma conexão. Mas o foco tá nesses dois personagens e as situações que circundam eles de forma, assim, levemente separada, sabe? Tem hora que pula da Anna Karenina pro Liev e vice-versa. A Anna Karenina é uma mulher casada com um homem importante, um oficial do governo russo. E ela tem um filho de cerca de 5 anos, é uma criança pequena. Ela vive bem, só que ela vive bem até o momento em que ela encontra o Conde Vronsky, que é o homem por quem ela se apaixona e que se apaixona por ela. É um homem mais jovem que o marido dela, mais bonito que o marido dela e que tem outras qualidades que despertam o amor da Anna Karenina. Já o Lievin é um senhor do campo, basicamente, assim. Ele é dono de terras e, enfim, ele cuida dos negócios dele, ele administra a fazenda dele, enfim. E ele se apaixona por uma jovenzinha chamada Kitty, que no começo da história tem
o Lievin como pretendente e o Conde Vronsky. Isso aqui não é exatamente um spoiler, eu acredito, porque ele acaba parecendo... Isso fica meio que evidente já, acho que pelo primeiro sinopse de que o Vronsky vai se apaixonar pela Ana Karenina, mas inicialmente ele era um pretendente da Kitty, de casamento mesmo. E acaba que ele se apaixona pela Ana Karenina e não desenvolve o relacionamento com a Kitty, que dispensou a proposta do Lievin. Então, meio que cria toda uma tensão por causa disso. O livro aborda bastante questões de agricultura, questões sobre o direito dos trabalhadores na Rússia de 1800 e tanto. Os trabalhadores, que seriam os camponeses, são chamados de mujik. Esse período em que foi escrito Ana Karenina, em que o Lev Tolstói inicialmente escreveu o livro querendo falar sobre as questões sociais e políticas que existiam na época, que era uma Rússia, assim, que estava passando por constantes transformações. Tava, assim, uma bagunça, sei lá. E ele queria escrever sobre isso e acabou mudando o rumo da história no decorrer do livro, mas durante a história ele ainda fala muito sobre essas questões, sobre o direito dos trabalhadores, tipo... Imagina alguém que tá filosofando sobre isso, tipo, fazendo 1000 questionamentos sobre isso. Isso é o que ele coloca nos personagens de Ana Karenina. Então, é um pouco difícil, eu achei, um pouco difícil de acompanhar exatamente essas questões, porque é de um lugar muito diferente do Brasil, é de uma época muito diferente da que a gente está agora, e eu tenho pouco conhecimento contextual sobre isso. Talvez se eu tivesse lido mais ou pesquisado mais sobre isso, eu teria feito uma leitura, sabe, mais interessante considerando esses aspectos. Eu conseguiria formar minhas próprias opiniões sobre o que os personagens estavam pensando sobre aquilo. Então tem alguns pensamentos sobre isso que eu não tinha direito noção de se esse cara tá sendo sensato ou ele tava sendo, sabe, um boçal, um estúpido com os trabalhadores, enfim. Além disso, o livro ele traz muitas questões sobre o relacionamento humano, sobre o relacionamento das pessoas como sociedade e do relacionamento íntimo das pessoas. E isso é uma das coisas que eu achei mais sensacionais nesse livro, porque ele aborda isso de uma maneira, assim, muito realista. Tem coisas ali que eu não consigo dizer se é a realidade ou não, tipo, se era a realidade social da época, mas ele escreve de uma maneira tão... Ele tem uma narrativa tão boa que não tem como duvidar do que ele tá escrevendo. Parece que ele tá escrevendo a realidade nua e crua do jeito que ela era. Os personagens são muito realistas, os relacionamentos são muito realistas, tem coisas assim que os personagens pensavam que eu me pego pensando assim, tipo, caramba, eu já pensei isso e eu nunca... Pareceu um pensamento tão insignificante e tá lá no livro e, sabe, pensamentos sobre as outras pessoas e, enfim, isso é sensacional nesse livro. Eu acho que só por esse aspecto a leitura já vale muito a pena. Bom, eu já falei basicamente sobre o que é a história, dei um resuminho geral sobre o livro, algumas curiosidades assim, e agora tá vindo na minha cabeça, tipo, várias coisas que eu tenho certeza que são informações em excesso, então a partir daqui vocês podem, se vocês tiverem interesse em fazer essa leitura e vocês não gostam de já ler sabendo o que vai acontecer, então podem parar por aqui e vão ler o livro, porque é muito bom. Enfim, minhas impressões. Inicialmente, antes de começar essa leitura de Ana Karenina, eu assisti o filme, que foi o filme de 2012, com a Keira Knightley, eu não sei falar o nome dela direito, e a Jude Law. Existem várias versões desse filme, eu só assisti essa, que se eu não me engano era mais recente, na época que eu assisti, eu devo ter assistido em 2015, 2016, mas parece que já teve uma outra versão depois dessa, que eu não assisti. Então eu li o livro sabendo absolutamente tudo o que ia acontecer. Eu já sabia de quem eu gostava, de quem eu não gostava, eu já conhecia aspectos da história. Ainda assim, a leitura me surpreendeu muito. Porque, obviamente, os filmes sempre são uma releitura da história reduzida, né? Quando é baseado em um livro. Mas eles conseguiram ser bem fiéis à história. Só que no livro, como são muitas páginas e o autor teve, tipo, muito espaço pra dialogar sobre o que ele queria...
e pra fazer os personagens dialogarem, existem nuances, assim, que, tipo, eu acho que não tem como passar isso pro filme. Então, teve coisas na leitura que eu fiquei, assim... eu imergi na história. E eu li esse livro durante, assim, um período muito longo, porque era um livro longo e tinha partes em que eu travava essa leitura, sabe? Geralmente nas partes sobre o Lievin, no início do livro, eu ficava meio, ai, que coisa chata. E daí eu lia porque eu queria continuar a leitura, mas já era uma coisa meio forçada. Então eu dava pausas, assim, teve épocas que eu fiquei acho que 3 meses sem tocar nesse livro. Eu li tudo no Kindle, mas mesmo assim eu meio que abandonava o livro. E daí de repente eu resolvia voltar. E aí quando eu voltava eu me surpreendia de novo. E aí eu parava de novo. Até que do meio do ano passado pra cá eu prossegui com a leitura. E daí eu fiz uma leitura mais contínua. Do mesmo autor, do Lev Tolstói, eu quero ler também A Morte de Ivan Ilitch. Ilitch, eu acho que é assim que pronuncia. E Guerra e Paz, que é, acho que, um livro até mais conhecido do que Ana Karenina, não tenho certeza. A Ana Karenina é um personagem que evolui de uma mulher super admirada, de uma mulher que é linda, que é exemplo de comportamento, que tem um charme, que tem uma doçura, uma coisa assim, angelical. Ela é um personagem angelical, incrível, lindo, maravilhoso. Ela é super bem vista na sociedade, ela tem uma posição muito alta na sociedade. E aí, ela vai decaindo na história por causa do romance dela. É uma história sobre traição, sobre infidelidade, sobre questionamentos dos direitos das mulheres, que ela começa desse jeito, e quando ela se apaixona por um homem e decide sair do casamento onde ela não é feliz, com um homem que não faz ela feliz, ela passa automaticamente a ser vista como uma prostituta, basicamente. Ela passa a ser vista como uma mulher suja, uma mulher que não é digna de estar na companhia de outras mulheres decentes. Então, no momento em que ela resolve assumir, porque ela entra numa situação que é mais ou menos assim. Ou ela continua com aquele casamento que é insuportável pra ela e continua tendo acesso ao filho dela, porque ela tem um filho que ela ama muito e, enfim, ela não quer abandonar o filho dela, continua sendo mãe do filho dela. Ou ela abandona esse casamento, esse marido, essa vida infeliz que pra ela está miserável, apesar de ela ter o amor do filho, mas enfim, ela tá vivendo numa situação miserável emocionalmente. E abandona o filho também, porque naquele momento, naquela Rússia de 1800 e tanto, ela não teria o direito de divorciar do marido e continuar sendo mãe do filho dela e ter a guarda do filho e continuar, ou então até não ter a guarda do filho, mas continuar tendo acesso ao filho. Tipo, legalmente é como se ela fosse perder todo o direito, né? É o que acontece, ela perde totalmente o direito. Tipo, se ela divorciar do marido dela, que é um personagem super interessante também, preciso falar isso, porque no começo do livro eu odiava o Konstantin Karenine, não é Konstantin o nome dele. Gente, eu esqueci o nome dele, mas eu sei que é o Karenine. É porque chamam ele mais pelo sobrenome. Eu acabei de esquecer o nome dele, mas o sobrenome era esse. Então, o Karenine começa como um personagem assim, uma pessoa extremamente... um homem chato, sabe? Um homem que tem uma boa posição social, ele tem dinheiro, mas ele é um pouco arrogante, ele é um pouco frio, ele não sabe? Ele não é um homem quente, vamos dizer assim, como o Conde Vronsky, por quem a Ana se apaixona. E no começo ele tem umas teorias, assim, sobre a vida, ele tem uns argumentos que são muito chatos, assim, do tipo, cara, sai dessa. E no começo eu não gostava muito dele, eu achava que ele estava, tipo, prendendo a Ana, deixa a mulher se livre logo e tal, e aí... Só que aí o Lev Tolstói pega esses personagens e daí ele começa a mostrar o lado humano deles. E o marido dela, que começa sendo um egoísta, que não quer admitir que, sei lá, a mulher se apaixonou por outro e deixar ela livre, acaba mostrando, e que é um homem frio, tipo, um personagem estranho, ele acaba explicando, assim, nas próprias atitudes dele, que tem mil motivos para ele ser daquela maneira e você acaba sentindo, assim, pena e compaixão dele, porque, cara,
se no começo você tá muito na pele da Ana Karenina, depois você começa a se sentir muito na pele do homem traído, que começa a ser humilhado, assim, por outros homens no trabalho, por causa da situação social dele, de ter sido trocado por um homem, enfim, com muito mais atrativos que ele. E em determinado momento na história, quando a Ana Karenina fica muito doente e beira a morte, esse marido dela, ele chega a desejar a morte dela. Ele tá, tipo, viajando pra outro lugar, e daí ele recebe um telegrama dela pedindo pra que ele volte, porque ela tá à beira da morte. E daí quando ele tá voltando, ele pensa assim, nossa, como seria ótimo se ela morresse, né? Resolveria tudo. Tipo, seria tão fácil, seria tão bom pra todo mundo, pra todos os envolvidos. E aí quando ele chega lá e ele vê que ela realmente tá morrendo, porque ele pensou isso, mas achando que o telegrama dela era meio mentira, sabe? Era tipo, volta aqui, tô morrendo, mas ele ia chegar lá e não ia ter nada disso. E daí ele chega lá, tá morrendo. Nesse momento ele... essa cena no filme, inclusive, me tocou muito quando eu assisti, mas lendo sobre ela, um negócio assim, sabe, de arrepiar. Eu achei. E ele chega lá e ele até perdoa o amante dela, fica todo mundo lá na casa, o amante, ele, e o amante se compadece da bondade dele. A Ana Karenina fica arrependida no leito de morte, pensando que homem bom. E ele pensa, eu desejei a morte dessa mulher, tipo, que tipo de homem que eu sou, que tipo de pessoa que eu sou. E aí, meio que nesse momento, as coisas, elas se resolvem. Todo mundo entra num consenso, entra num equilíbrio. E a Ana Karenina não morre. Inclusive, nessa cena no filme, tinha tudo pra, tipo, terminar tudo bem. Todo mundo feliz realmente com a morte dela. Como era o pensamento dele no livro. E aí ela não morre, então... E agora? Tipo, a gente se resolveu aqui numa questão por causa de um caso de vida ou morte. E aí não teve morte. O que, que a gente vai fazer? Bom, consciente do pensamento de perdão que ele teve, o marido da Ana Karenina teve durante o leito de morte dela, ele decide que ele não vai obrigar ela a se divorciar dele, que era mais ou menos o pensamento dele. Assim, primeiro, ele tentou, quando a Ana Karenina confessou... Não, eu vou voltar um pouquinho mais, porque eu esqueci de falar umas coisas que agora eu lembrei, e daí eu acho que são importantes. Quando a Ana Karenina se apaixona pelo Vronsky, inicialmente ela tenta negar isso pra ela mesma. Só que ele também tá apaixonado por ela, e daí ele fica forçando de esbarrar com ela, mesmo sabendo que ela não quer atrair o marido, ele dá uma insistida. Ela acaba cedendo ao flerte, porque ela já tá, tipo, muito apaixonada, e a coisa vai evoluindo. Mas inicialmente ela tenta, tipo, evitar. Até que ela começa a atrair o marido dela. E aí ela sente uma culpa enorme de estar traindo. Não é o que ela quer, mas é que assim... ou como eu falei anteriormente, ou é isso, ou é uma situação, assim, deplorável pra ela. Então, ou ela fica nessa situação deplorável emocionalmente, ou ela fica numa situação deplorável emocionalmente e fisicamente em sociedade, na vida em sociedade. Então ela começa a trair e faz escondido, só que daí começam a ter os boatos, começam a ter as fofocas, e aí a situação vai se tornando insuportável pra ela, porque ela quer ficar com o Vronsky, não com o marido dela. E em determinado momento ela vai falar pra ele, tô te traindo, gosto de outro, não quero mais, me deixa livre. Ela é até meio grossa quando ela conta isso pra ele, eu achei, minha impressão foi essa, assim, de... Eu no lugar dele ficaria assim, pistola. Mas enfim, ele com a postura que ele tem naquele momento, com o homem que ele é naquele momento, ele decide, ele fica, claro, muito magoado, muito chateado com ela, só que ele pensa bastante no assunto e aí ele decide que não, ele não vai deixar as coisas serem deploráveis desse jeito, serem uma desgraça como vai ser se ele aceitar se divorciar dela, ou enfim. Então ele escreve uma carta pra ela falando, então, querida, a gente vai fingir que nada disso aconteceu e vamos continuar vivendo, obviamente não como antes, mas em sociedade a gente vai continuar fingindo que tá tudo bem e você vai se comportar como uma mulher casada. Enfim. Ou você vai ter o divórcio e sua vida vai ser desgraçada, porque naquele momento, né, o divórcio pra ela não era uma possibilidade viável, o divórcio não era uma possibilidade decente pra uma mulher.
E aí, ela fica assim meio transtornada por causa dessa reação dele, ela fica meio com raiva porque ele tá fazendo isso. E aí que tem um momento lá, enfim, a história vai desenvolvendo nisso, ela continua por um tempo aceitando essa situação de fingimento, só que ela acaba dando meio que tudo errado, ela continua encontrando com o Bronte, daí ela fica doente, daí depois dessa doença, eles tentam ainda, o marido decide que não, ele não vai dar o divórcio porque vai desgraçar ela, ele vai cuidar da filhinha dela, que inclusive ela tem uma filha com o Vronsky enquanto ela ainda tá casada com o Kariene. E ele cria amor pela filha dela até. E diz que ela pode ver o Vronsky, ela pode ficar com o Vronsky se ela quiser, mas ela vai continuar sendo casada com ele até por causa do filho. E que se ela resolver sair mesmo, o filho vai continuar com ele porque ele se preocupa com a educação do filho dele. E o filho dele, se passasse pra guarda dela, enquanto ela não estivesse numa situação regularizada, que até então, nessa parte eu fiquei um pouco confusa, eu não tenho certeza se, tipo, o divórcio ele realmente não era uma situação clara, sabe? Parece que não era uma situação legal, clara, assim, de que se fizer isso vai ser assim, se não fizer isso vai ser assim. Era meio subjetivo ainda. Poderia ser que ela conseguisse o divórcio, mas aí ela não pudesse se casar. E se isso acontecesse, se ela tivesse o divórcio do Karen e não pudesse casar e ficasse com o filho dela seria um desgraçado igual ela, mais ou menos isso. Então, ele, enfim, resolve deixar ela ser livre, mas sem o divórcio, e daí ela viaja pra Itália com o Vronsky, eles acabam ficando juntos, ela deixa o filho. E é isso. E aí, durante esse período, o Kariene passa por uma transformação emocional, espiritual, e ele acaba ficando amigo de uma mulher, tipo, uma mulher religiosa, uma velha lá que se apaixonou várias vezes e nunca ficou com ninguém, enfim, uma mulher que tecnicamente no livro ficou pra titia, sabe? Ela, tipo, ela é meio desgostosa da vida por causa dos fracassos nos relacionamentos que ela teve, então ela se apegou com a religião. E ela começa a ser, né, o passarinho no ouvido do Kariene. E aí ela meio que se apaixona por ele e ela vai tomando as rédeas, assim, da vida dele. E ela diz pra ele que eles têm que dizer pro filho que a Ana Karenina morreu, porque ele não sabe o que aconteceu, não contaram pra ele que ela foi morar com outro homem, enfim. A Ana leva a filhinha embora com ela, mas a menina, tipo, basicamente não tem nome de ninguém, é uma desgraçada também, tanto quanto a mãe, coitadinha. E a Ana Karenina começa a sofrer a partir daí porque ela não é bem vista na sociedade e isso faz com que ela e o Vronsky não consigam ter um relacionamento normal como eles teriam, sei lá, nos dias de hoje. Que eu acho que nem nos dias de hoje seria uma coisa tão assim, né? Em alguns lugares não, pelo menos. Mas aí isso vai minando o relacionamento deles, porque daí eles não conseguem fazer amigos. O Vronsky não pode ficar assumindo pra Deus do mundo que ele tá com a Ana, entendeu? E ela, como era uma mulher conhecida, as pessoas sabem. E aonde eles vão, sempre tem alguém que sabe da história e que conhece. Acaba ficando uma história assim muito famosa lá, tipo, acaba muito difamada. Então, isso vai fazendo com que ela vá se destruindo no decorrer da história e ela passa de uma mulher linda, exemplo angelical, pra uma mulher que ninguém quer perto e que até mesmo o Vronsky começa a fugir dela, porque eles começam a entrar num aspecto do relacionamento em que ela se sente assim, ela é uma mulher de personalidade muito forte, ela é uma mulher muito... Eu acho essa personagem sensacional, como mulher, ela é muito racional, então, embora ela tenha se apaixonado e tenha feito tudo isso, ela não fez nada sem pensar 10 milhões de vezes no que ela estava fazendo. E por causa disso, pela lógica, ela sabe que o certo, tipo, o melhor pra ela seria ela ter tomado outra decisão, que também seria ruim, mas seria o melhor, logicamente. No entanto, ela tomou aquela outra decisão e ela tem que conviver com aquilo. E ela se sente culpada e ela sente saudade do filho dela. E por sentir saudade do filho dela e culpa por ter abandonado o filho por um homem, ela não consegue sentir amor pela filhinha dela. Que é como se ela estivesse traindo o filho duas vezes se ela fosse uma boa mãe pra nova garotinha. Então, acaba rolando isso. E aí, ao mesmo tempo, ela ama o Vronsky, assim, insanamente. Mas ela se sente dependente dele no sentido de que
ele tem total poder sobre ela. Ela abandonou tudo o que ela tinha pelo amor ao Vronsky e ela é mal vista de tudo. Ele não. Ele continua sendo um homem, né? Em outra, podemos resumir assim, que eu acho que fica compreensível para os dias de hoje também. Ela é a mulher desgraçada e ele continua sendo homem, mesmo que ele basicamente tenha feito a mesma coisa que ela. Ele não era casado, mas enfim, né? Ele se envolveu com uma mulher casada, querendo ou não, ele tem ali o nível de responsabilidade dele, que socialmente, nessa época, já que vamos culpar a Ana Karenina por isso, ele deveria ser culpado também. E não é o que acontece. Basicamente por ele ser homem. E então ela sente que ele tem todo o poder sobre ela, tipo, sem ele ela não tem nada mais. E ele sem ela tem tudo ainda, tipo, ok. Ele com Ana, ele sem Ana. E aí ela começa a ficar paranoica, achando que ele tá traindo ela com outras mulheres e talvez a história ela não deixa isso totalmente claro. Ela não fala de nenhum relacionamento do Vronsky com outras mulheres ou com outra mulher. Mas ele se torna um cara assim, sabe, antipático. Ele começa a querer. Ele quer sair, ele quer fazer as coisas da vida normal. Normalmente como se ele não fosse, tipo, casado, porque basicamente é o que ele é, com ela. Coisas que ela não pode fazer. Ele vai aos eventos, ele vai ao teatro e etc. Tudo sem ela. E ela tá lá trancada na casa dela. Ela começa a tomar morfina. E ela começa a se tornar uma mulher vaidosa no sentido de que ela flerta com vários homens para conseguir chamar a atenção do Vronsky, sentir que ele ainda gosta dela. E isso vai atormentando ela cada vez mais. Até o momento em que ela chega no nível que essa parte da leitura me deixou extremamente nervosa. Eu acho que eu fiquei até um pouco deprimida durante ter lido essas partes finais sobre a Ana Karenina, porque ela entra num momento assim tão desesperador que é aquilo só na cabeça dela e ela vai sendo tomada por uma nuvem negra na mente dela e ela não consegue escapar daquilo. Então ela fica oscilando, ela tá se deixando ser assassinada por aquilo, por aquele pensamento, aquele sentimento. E aí de repente ela pensa, não, eu tô paranoica, eu preciso de ajuda, eu vou pedir ajuda pra alguém. E aí de repente, não, mas ninguém vai me ajudar. E ela fica oscilando nisso até que ela tem uma briga muito feia com o Vronsky, porque ele simplesmente é um cara que não consegue se comunicar com ela. E, inclusive, em algumas partes ele até tenta, só que ele também tá numa situação difícil. Durante o relacionamento deles, ele acaba, assim, querendo ou não, absorvendo tudo o que ela tá sentindo, mesmo que ele não demonstre, mesmo que ele tente escapar disso. Ele acaba se sentindo daquela forma. É um pouco parecido com ela, só que ele ainda não consegue compreender o que ela sente. Então ele não entende que ela tá num momento de tormento, assim, já gigante. Pra ele é só mais uma briga e etc, só mais um capricho dela. E aí nesse momento não, ela tá realmente, assim, no fim do poço. E aí quando ela começa a pensar, não, eu vou terminar com ele, vou seguir minha vida. E aí ela pensa, que vida, né? Porque o que ela pode fazer? Obviamente ela ainda pode fazer outras coisas, mas tem o orgulho dela, sabe? Tem várias questões envolvidas. Bom, a história da morte da Ana Karenina foi inspirada por um acontecimento de uma morte de uma mulher também chamada Ana, que se suicidou, era amante de um amigo do Tolstói, se não me engano, era algo assim. Ele não conhecia ela de perto, mas ele soube do acontecimento e, pelo visto, isso ficou marcado na cabeça dele, tanto que inspirou a história dessa personagem. Eu achei interessante, assim, eu acho que eu falei muito sobre a história em si, essa parte da Ana Karenina, mas eu achei muito interessante essa questão de suicídio no livro, porque o Lievin, que é o outro personagem, que é um homem que reflete muito sobre o direito dos trabalhadores, dos mujiks, que são os camponeses russos, ele também pensa muito sobre a morte. E essa questão de suicídio é muito recorrente na parte do Lievin também. Ele, em algum momento na história, ele acaba ficando assim, extremamente depressivo, pensando sobre o sentido da vida. E o livro ele vai mostrando acho que 2 aspectos de como uma pessoa, dos caminhos que uma pessoa pode seguir pensando sobre o sentido da vida e sobre a morte. Um é desesperador, que seria o da Ana Karenina,
E o outro é um que fica numa apatia, numa coisa meio melancólica, mas que ele vai encontrando uma maneira de lidar com aquilo. E a história dele desenvolve no início com muita desgraça, vamos dizer assim, e depois ele vai conseguindo um equilíbrio e vai conseguindo resolver as coisas e vai conseguindo o que ele deseja de maneira muito lenta, muito tranquila, e tudo isso enquanto ele foca na vida dele mesmo, sobre o trabalho dele, sobre as coisas em que ele acredita, sobre os princípios dele com o que ele acredita sobre os direitos dos trabalhadores, ele vai atrás de, tipo, ajudar outras pessoas, ele se torna uma pessoa assim, sabe, mais abnegada, vamos dizer assim. Ele vai seguindo outro caminho, mas eu percebi muito isso, esses dois questionamentos, essas duas visões de pensamentos sobre suicídio, sobre a morte. E não, eu não acho que seja uma história leve, nem sei se vocês estão achando isso, depois de ouvir essa descrição toda. É uma história bem pesada, assim, tipo... Ela me deixou muito abalada quando eu terminei de ler o livro. Não abalada, assim, de tipo, nossa, chorei, nada. Eu não lembro se eu chorei. Mas me deixou, assim, triste, sabe? Melancólica. Porque não é como se fosse um final feliz. Tipo... É assim, eu não sei. Não sei como descrever exatamente o que é o final de Ana Karenina. Só sei dizer que é muito bom. Eu só vi aqui algumas coisas, algumas notinhas sobre coisas que eu gosto. Eu gosto muito do início desse livro, que fala basicamente assim. Inclusive é um dos inícios de livro mais famosos, assim, que tem. Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Eu acho sensacional essa frase. Tem um outro... Na verdade, eu tenho milhões de marcações desse livro. Inclusive, eu queria ter tido a edição impressa. Acho que se vocês forem ler, compre a edição impressa, porque vale muito a pena. Eu queria ter feito todas essas notas, assim, ter marcado o livro, sabe? Tudo no livro de papel. Mas eu li no Kindle, então todas as minhas notas estão lá. E acho que foi o livro que eu mais fiz notas de todos, enfim. E aí tem uma nota aqui que eu achei muito legal, que fala assim... E todas as considerações sobre a importância do elemento eslavo na história mundial revelaram-se tão insignificantes em comparação com o que se passava em sua alma, que no mesmo instante ele esqueceu tudo isso e transportou-se para o mesmo estado de ânimo que experimentaram naquela manhã. Isso é falando sobre um trecho do Lievin e assim, eu ouvi uma vez, eu li em algum artigo, alguma coisa sobre uma psicóloga que ela lidava com pacientes que tinham passado por situações extremas de guerra, sabe? Situações, assim, muito graves, e que ela acabava percebendo que as questões mais importantes quando eles faziam na terapia ainda não diziam respeito ao contexto social especificamente. Ainda era sobre assuntos pessoais, sobre assuntos que estavam na cabeça deles, e a bateria vai acabar. É isso, gente. Eu sei que eu falei demais, esse ficou um vídeo muito longo. Provavelmente nem na edição eu vou conseguir cortar tudo que eu falei. Mas espero que vocês possam fazer uma boa leitura de Ana Karenina. É isso, espero que vocês assistam o próximo vídeo também. E que esse vídeo tenha sido útil, embora eu tenha falado demais e entrado em muitos detalhes sobre a história. Beijos e até a próxima.